O varejo passa por transformações todos os dias. E uma nova geração de consumidores tem promovido uma verdadeira revolução. São os conhecidos millennials. É sobre eles e as inovações que eles estão trazendo para o ambiente de negócio que vamos falar hoje no PDV, por dentro do varejo. Para falar com a gente sobre os consumidores do Millennium, ou Millennials, e as inovações do varejo, convidamos a Fabiola Paes, graduada em Administração de Empresas, MBA em Marketing, mestre em Desenvolvimento de Tecnologia Omnichannel, cofundadora do Oasis Lab e CEO da Neomold, responsável pelo Laboratório de Inovação Loja 4.0. Fabiola, bem-vinda ao PDV. Obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Gustavo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu ouço muito falar dos millennials. Você poderia dar para a gente uma ideia do que é um millennial, afinal? Sim, os millennials fazem parte de uma evolução das gerações. É uma geração que nasceu na década de 80 até aproximadamente 1995. É a geração que hoje está com aproximadamente 30, 35 anos e está transformando muito a nossa jornada de compra em todo o varejo. O que faz desses millennials tão importantes para o varejo hoje? A característica dessa geração é uma geração muito tecnológica, que usa bastante dispositivos móveis, desktops, interações com redes sociais. Então tem uma relação de convivência com o consumo bastante de transformação. E esses millennials vêm impactando muito na maneira de fazer negócio do varejo? Quais são as principais transformações que os millennials estão trazendo para o varejo? Como os millennials são uma geração muito tecnológica, o hábito de consumo deles é um hábito bem diferente. E, consequentemente, o varejista precisa se adaptar do ponto de vista de processo, de inovação, para atender bem essa geração que tem um hábito de compra diferenciado. É a tal da jornada de consumo que mudou? Exatamente. Fabiola, como que os varejistas, não só os varejistas, mas toda a cadeia do varejo, pode se adaptar ou se transformar também para atender essas novas demandas, essas novas necessidades e as expectativas desses millennials? É muito importante o varejista entender, né, que essa geração millennials, ela tem uma forma de comprar diferente e ele precisa estar muito próximo desse consumidor para conhecer ele melhor, né, entender por onde que ele começa a pesquisar um produto, que 99% das vezes ele começa no mundo online. E aí, consequentemente, ele sai do mundo online e vai no mundo físico, na loja, para ver, para de alguma forma experimentar. E muitas vezes ele não decide o fechamento da compra, ele volta para o canal online de novo para decidir de fato e finalizar esse processo de compra, que é essa jornada diferenciada que eu comentei anteriormente. Então, o varejo é muito importante, ele está muito perto do cliente e entendendo esses hábitos de compra. Quer dizer, ele não é só online, nem só varejo físico. Ele vai atravessar, ele vai navegar nesses dois canais. Em grande porcento do perfil dessa geração, né? Ele visita a nossa loja física com o smartphone na mão, consultando ao mesmo tempo o canal online, as redes sociais, para pegar os reviews, os feedbacks de outros clientes. Normalmente ele já favorita no próprio celular um produto preferido. Ele não compra na hora, depois ele volta em casa. E aí, no momento de descontração, ele de fato decide comprar e muitas vezes ele decide comprar e ele já quer buscar no dia seguinte na loja física. Então, essa transição mesmo entre o mundo digital e o mundo físico é o grande desafio do varejo hoje. Seria exagero a gente dizer que esse millennial, esse tipo de jornada diferente, é o que está impulsionando as principais inovações do varejo hoje? Certamente, Gustavo. O varejo hoje tem um grande desafio, porque ele veio muito no modelo de únicos canais, né? Só uma loja física, só uma loja e-commerce. Muitas vezes esses canais começaram desintegrados do ponto de vista tecnológico. E quando a gente fala de uma geração millennium que é totalmente integrada, mundo físico e mundo digital, o varejo precisa se reinventar do ponto de vista de inovação, né? De alguma forma conectar o seu mundo físico com o seu mundo online. Antigamente o canal definia o modelo de negócio, né? Agora é o consumidor
Millennium e digital, nativo digital, que determina essa transformação da inovação, que a gente fala muito do conceito da loja 4.0. Me fala um pouquinho mais dessa loja 4.0, o que seria? A loja 4.0 é exatamente a representação dessa jornada real, né? Que é o cliente entrar na loja física e também ser impactado pelos canais digitais. Então ele está andando numa loja, ele tem um painel que tem a extensão desse produto no e-commerce, caso na loja física não tenha. Ele está em casa e quer comprar um produto, a gente já diz a loja física mais próxima que tem disponível. Então o 4.0 ele representa exatamente a convergência de toda essa inovação, de internet das coisas, de realidade virtual e realidade aumentada, inteligência artificial, impacto do mobile, pagamentos com clique, fidelidade, promoção. Então, como é que a gente integra tudo isso dentro do ambiente físico de compra? A gente tem observado algumas iniciativas do clique e retira, ou até mesmo de você estender o estoque a loja do infinita. Online, a loja infinita, né, o long tail. Ou né? showrooming. Exato, e isso está, de alguma maneira, não só transformando a maneira a forma de fazer negócio no varejo, mas também está impactando nas empresas que não se moverem, né, que não se transformarem. Você acredita que essas empresas que não inovarem, que não conseguirem se adaptar a essa mudança, elas estão com os dias contados? Eu diria que elas vão ter muita dificuldade para evoluir em crescimento de vendas. A tendência é elas estagnarem ou eventualmente até decrescerem, porque vão surgindo novas startups, novas empresas que já vêm com esse mindset, com essa mentalidade de conectar o digital com o físico, e aí esses varejistas que não se adaptarem, não se integrarem com essas inovações e startups tendem a ficarem obsoletos. E o consumidor ele sempre vai preferir conveniência, experiência de compra sem atrito, e o que essa transformação faz é exatamente isso. O varejista oferece um produto sem trazer nenhum transtorno de compra para o cliente. O varejo tradicional, a gente tem visto estatísticas assim, de muitas lojas fechando, algumas redes saindo do mercado, principalmente no mercado americano, que é mais maduro. Esse fenômeno vai acontecer aqui no Brasil? Ele já está acontecendo em alguns segmentos. E isso, de certa forma, já é reflexo do varejista não ter se atualizado, né? De alguma forma, ele ainda continuar muito single channel, um único canal. Ficar preso ao passado, né? Preso aos processos antigos e não se digitalizar e não se transformar. O Brasil, de um modo geral, tanto no ambiente das startups voltadas para o varejo, como as empresas brasileiras, as grandes redes, qual é a distância que elas estão do que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, na Europa? Então, Gustavo, a gente fez um estudo em maio desse ano, em que a gente fez um comparativo das startups de varejo global. A gente estudou a pesquisa do CB Insights e a gente desenvolveu um estudo das nossas startups varejistas do Brasil. O interessante desse estudo é que no âmbito global, existem mapeadas já 151 startups que estão impactando o varejo no mundo. E no Brasil, a gente mapeou 115. Então, a gente não tem tantos gaps em relação ao mundo. O que a gente tem, muitas vezes, é poucos cases implementados. Mas, do ponto de vista de startups vindo, de inovação acontecendo, a gente está muito próximo do desenvolvimento internacional. Em alguns eixos de inovação, a gente até se destaca, em outros eixos, as internacionais se destacam em relação ao Brasil. Esse estudo está público e mostra exatamente esse comparativo. Fabiola, e o pequeno varejista, né, esse que está assistindo a gente agora e que não sabe por onde começar, né, qual dica que você dá para ele iniciar esse processo de transformação omnichannel? Se ele é um varejo que já está presente no mundo físico e ainda não tem a presença num canal online, o primeiro passo é, de alguma forma, ele começar a usar alguma interface que comercialize na web, no desktop. Então, ele já começar a experimentar essa venda pela internet. E nesse momento que ele fizer isso, o próximo passo é ele, de alguma forma, conectar a compra online também com a retirada na loja física dele e vice-versa. Se o cliente estiver dentro da loja física, também poder consultar a compra online. Então, são ações simples,
mas que já vão gerar para o consumidor desse cliente uma visão de que a marca está interagindo com ele em qualquer ponto de contato, seja digital ou seja offline. Então, no mínimo, ele tem que estar presente num canal de internet web, e aí, se ele já está presente no canal da web, no canal físico, ir para um mobile, porque a gente já percebe claramente que as compras online, elas já estão representando, na última Black Friday, 60% do tráfego e da compra online foi via mobile. Então, já é uma terceira evolução para chegar no Omni. E aí, a partir do mobile, a gente fala muito da rede social. Hoje, e cada vez mais, o consumidor vai conseguir iniciar a pesquisa na rede social e transacionar e comprar dentro de uma rede social. Então, é muito importante ele estar presente no Facebook, no YouTube, no Messenger, no Instagram, porque isso vai ser, de fato, uma porta de entrada para ele fazer compra e finalizar e transacionar uma compra. Então, a gente tem a loja física, a internet, o mobile, as redes sociais, e isso vai evoluindo. No futuro, realidade virtual e realidade aumentada, o cliente vai estar em casa, vai usar um óculos, vai ter uma extensão da loja, vai poder comprar. Então, a gente fala muito das ondas dos canais e eles sempre convergindo e se integrando. Fabiola, a gente está aqui num ambiente de startups, num espaço de coworking, numa aceleradora. Bom, tudo isso ao mesmo tempo. Como que essas empresas, essas startups, podem ajudar esses pequenos varejistas também, esses varejistas que ainda não se adaptaram com essas novas transformações? As startups podem contribuir de alguma forma, de forma mais acessível e mais simples, esse varejista no processo de transformação digital. Tudo que uma startup deseja é ter clientes. E tudo que um varejo precisa, eventualmente, é de uma inovação. Então, é conectar essas motivações, né, tanto do lado da startup quanto do varejista. E um conceito que a gente fala é muita prova de conceito. Então, o varejista abrir a sua casa, a sua loja, para que essa startup possa lançar, implementar e ajudar ele no processo de inovação. Fazer toda aquela questão do teste, validação, o modelo e, em alguma medida, também ser o business case que as startups tanto e para o varejista, de alguma forma, ele está se movimentando nesse processo de transformação. Uma característica das startups, normalmente o modelo dela comercial, a gente chama que é o SaaS, que é um modelo de mensalidade, é sobre sucesso. Então, isso viabiliza para o varejista a contratação, ele não tem que desembolsar um alto valor no início, isso vai acontecendo ao longo do tempo conforme a performance. Se de fato a startup estiver agregando no sucesso, esse varejista vai pagar proporcional a esse sucesso. Isso é uma característica positiva também. E você acredita que dentro dessas startups, elas enxergam os pequenos com essa oportunidade? Certamente, na verdade elas preferem até o pequeno e médio varejo porque dá escala. O grande varejo, normalmente para uma startup, não escala, ela tem poucas opções, né? Temos 300 grandes varejos no Brasil. Agora, o pequeno e médio varejo representa 82% do faturamento do varejo brasileiro. Então, para uma startup, faz muito sentido ter o pequeno feliz, satisfeito, com melhores resultados, porque a tendência dela crescer é muito maior. E não há aquela simetria, né? Porque a startup, afinal, é uma pequena empresa também. Claro, e tem a empatia também no processo. Quando ela se depara com um grande varejista, há aquela simetria de porte, de poder de negociação. Exatamente. Estando falando entre iguais, né? A tendência é você ter uma sinergia, um processo mais equilibrado, né? De negociação. Fabiola, eu agradeço a sua participação no PDV Por Dentro do Varejo. Em breve a gente vai convidar você de novo para compartilhar todo esse conhecimento, sua experiência no mundo das startups, de inovação e dos milênios. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e conte comigo. Eu agradeço a sua audiência e nos vemos em breve aqui no PDV Por Dentro do Varejo. Tchau!